Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados em solo brasileiro, mas hoje a gente extrapola fronteiras e vai para o Paraguai e a gente conversa com a Esther Stott, que é diretora sócia da Dasagro. Vamos entender como é que está o plantio da soja lá no Paraguai, então, nosso vizinho aqui. Seja muito bem-vinda, Esther. Oi, bom dia, Letícia. Bom dia a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Prazer é todo nosso. Esther, me diga uma coisa, como é que está o andamento do plantio da soja por aí no Paraguai? Como que a gente está vendo esse caminhar dessa semeadura? Então, Letícia, tem um certo atraso, né, com relação à média, né, na primeira semana de setembro, aí a gente já tem um avanço normalmente aí nos primeiros 5 ou 8%, nos melhores anos já inclusive mais, né, um percentual maior de plantio nessa primeira semana, nessa primeira janela, né, possível de plantio. E esse ano o produtor ainda não está conseguindo plantar devido a falta de chuvas, né, suficientes que permitam aí o início de uma safra e com boa germinação e um início de desenvolvimento da planta ideal. Ele não está vendo hoje ainda, né, não teve essa, em algumas regiões sim, mas muito pouco, essa possibilidade de já iniciar o plantio com segurança. Eu vou pedir para a Patrícia compartilhar com vocês da nossa audiência um gráfico que a Esther fez a gentileza de enviar para nós aqui, que traz justamente essas informações, Esther, aquele gráfico com as barrinhas vermelhas, que mostra essa questão da semeadura na primeira semana de setembro. A gente vê um resultado semelhante à primeira semana de semeadura em 2020 e 2021, no ciclo, no ciclo 2020-2021, certo? Isso, exatamente. Aí a gente tem um atraso um pouco evidente, né? Ali na primeira semana, ele se assemelha um pouco a essa janela. Logicamente, aqui se a gente tem uma chuva boa aí na primeira quinzena, no final de agosto, a gente já tem esse plantio no início de setembro. E esse ano, final de agosto, as chuvas falharam, né? Então a gente não teve chuva. Teve umas chuvas no início de agosto, de 50 a 80 milímetros em média, né, a nível país, na região de área agrícola. E essa última, agora, que era esperado com um pouquinho mais de volume, acabou sendo muito leve, muito de pouco aporte hídrico, no sentido a nível de chuva mesmo, não foi considerado chuva, né? Foi mais chuvisco, um tempo mais fechado e muito, muito dispersa essa chuva. Então, acabou sendo uma média de 5 milímetros nas regiões de produção aonde choveu e outros lugares que não chegou a chover. No centro-norte do Paraguai acabou não chovendo. Então, isso atrasa um pouco esse início de plantio. Vocês podem ver ali no gráfico, por exemplo, esse ano a gente está com 1% de plantio. Esse 1% é praticamente regionalizado na região sul do Paraguai, na parte de Itapúa, no estado, né, departamento de Itapúa e Misiones. Ali tem até 2% da área já plantada, né? Que choveu um pouquinho mais, né? E a região este, né, que faz fronteira com o oeste do Paraná, o departamento de Alto Paraná e Canindeju, e não tem praticamente áreas plantadas, é muito pouco ainda, muito regionalizado, e o pessoal apostando realmente o plantio que foi feito foi aonde a chuva chegou, onde tinha umidade no solo, então está um pouco arriscando, né? A parte central também, ainda com muito trigo, também tem essa questão do trigo, que tem muito trigo para colher ainda, então o produtor vai estar trabalhando em cima disso, né? Essa colheita de trigo e ao mesmo tempo no plantio da soja em cima desse trigo. E a área que está, a gente está sentindo um atraso realmente
a nível de produtor, ele está assim um pouco com receio, sim, não quer plantar sem ter umidade, né, suficiente. Então, não é falta de vontade, é o risco mesmo. É isso que eu ia perguntar, Esther. A gente entra então, a gente passa da virada de agosto entrando para setembro com o solo sem condições de receber essas sementes. E aí eu queria te perguntar justamente essa questão do produtor não querer arriscar. É em relação também à questão dos custos de produção para essa safra de soja, de não arriscar plantar no pó? Na verdade, assim, o produtor teve uma melhora, né, uma melhora nos insumos agrícolas, né, uma queda de preço. A gente acredita que está em torno de 13% a redução em média, né, com relação ao ano passado. Ano passado, um custo de produção estava praticamente em 780, $800 por hectare, né, o custo de produção. Esse ano ele está em média aí 680, tem alguns inclusive a menos ou não. O produtor está esperando para comprar também, então ele está comprando o básico, né, não tentando fazer os barters, né, os pacotes de insumo de troca. As empresas estão trabalhando muito em cima disso, tentando fazer essa troca. Teve, sim, um bom percentual já negociado em troca nesses últimos dias. Teve um avanço da comercialização nesse sentido, já devido ao fato de estarmos na janela ideal do plantio. Mas o produtor ele está assim bastante receoso, né? Então está esperando o que ele consegue esperar, ele espera, não está se acelerando. Em outros anos normalmente já tinha todo o arsenal, vamos dizer, de plantio já dentro de casa, né, dentro da lavoura, já só esperando o momento de plantar. Esse ano não, a gente está vendo isso do produtor muito cauteloso com relação à compra dos insumos, então muito detalhista também o que vai aplicar, o que em termos de fertilizante está comprando o básico e vai aplicando possivelmente mais para frente se sentir uma necessidade. Por causa da questão do clima, né? Tem esse clima aí que ainda não está se desenvolvendo, estamos numa transição e isso preocupa um pouco o produtor, né? Já levou 2, 3 anos aí de problemas com essas extremidades climáticas e o problema agora se agrava com a queda de preço, né, da soja. Então isso também acaba não é que desincentivando, né? Acaba colocando um pouco mais de chão, de base no produtor, de não sair fazendo nenhum investimento que ele não possa cumprir, né? Porque hoje os preços de soja estão baixos ainda, relativamente baixos. Então não fecha o custo de produção básico. Não tem como fazer uma aplicação muito tecnológica hoje com os custos com a relação custo e preço de soja, né? Ou a margem não é uma margem como a histórica de um produtor de soja no Paraguai. E Esther, olhando para essa situação que você comentou, né, que pode entrar uma chuva ali lá para o dia 15, 16, essa previsão de chuvas que você falou que ainda estava um pouquinho antes, ela já caminhou um pouquinho, alguns dias para frente, são chuvas com algum volume consistente para que esse plantio se acelere um pouco, ou ainda são aquelas chuvas mais irregulares, chuvas de baixos volumes? Não, são esperados aí, sim, estava previsto para dia 14, parece que já está em movimento, né? Já pode ser que seja somente dia 16, então existe esse acompanhamento aí dos modelos climáticos, né? Todo mundo se preparando um pouco para essa chegada dessa chuva. O que vai acontecer? Provavelmente, se esse pronóstico de chuva for se intensificando e mostrar que realmente tem uma boa cobertura, que é o que é provável, né? Aparentemente é uma chuva que deve subir em toda a região agrícola, na média ali nos estados que mais plantam são esperados 50 milímetros, inclusive um pouco mais. Então, provavelmente uma boa parcela dos produtores termina plantando esperando essa chuva também. Então, para quê? Justamente para parcelar um pouco esse plantio, não deixar tudo, né, o risco em cima de uma janela só, para evitar já vamos dizer, mitigar um pouco esse risco climático posterior, né? Porque o medo
de plantar tudo de uma vez, né? Esperar a chuva, plantar tudo de uma vez e pegar uma semana, duas de seca intensa lá e calor extremo lá em dezembro, janeiro, que a gente vai estar nessa transição aí de La Niña, tem esse receio, né? Então, mitigar um pouco esse risco plantando em maneiras escaladas, né? Tá certo, Esther. Muito obrigada pela sua participação. Você é sempre muito bem-vinda aqui com a gente. Muito obrigada a vocês e é um prazer sempre estar com vocês. Tá aí, então estivemos com a Esther Stort, que é diretora sócia da Dasagro, falando diretamente com a gente do Paraguai e nos trazendo as informações a respeito da semeadura da soja por lá, que está atrasada nesse começo do mês de setembro. A Esther até compartilhou um gráfico com a gente, que depois você pode retomar aqui nesse vídeo e observar esse gráfico no comparativo com o início de setembro em outros anos, em outras safras de soja. Então, nesse começo de setembro, se tem no país, né, no Paraguai, se tem 1% da safra plantada, algo semelhante ao que aconteceu no ciclo 2020 e 2021. Então está bastante atrasado nesse momento devido à questão da estiagem. Os produtores não estão querendo arriscar plantar no solo seco. No final de agosto não vieram as chuvas que eram esperadas para dar aquela condição para o solo estar com umidade para receber as sementes, então os produtores estão aguardando as possíveis chuvas que podem chegar lá para o dia 15, 16 de setembro, chuvas que podem ser bem com volumes que venham com boa consistência e que se espalhem pelas áreas agrícolas. Aí sim, os produtores vão escalonar o plantio também para se precaverem, já que há uma previsão, então, dos efeitos do Laninha chegarem em dezembro lá no Paraguai. Então, os produtores também querem se precaver de possíveis perdas e fazerem esse plantio de maneira escalonada. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.